Olá a todos, uma boa tarde. Meu nome é Alisson Faria Araújo, eu moro em Ouro Branco, Minas Gerais, sou membro da Igreja Batista Ebenezer. O meu RA é o 210 13 280, dígito 5. Eu venho agradecer neste momento ao nosso Senhor Jesus Cristo pela misericórdia, por ter me libertado, por ter me salvado, por esta oportunidade de estar fazendo o curso de teologia, o bacharelado. Agradeço também aos meus familiares, agradeço também à Unicesumar, esta instituição que tem contribuído com o ensino de teologia em minha vida. E nós vamos, nesta tarde, entrarmos na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. O texto é a primeira epístola do apóstolo João, o capítulo é o capítulo 4, do versículo 1 ao 21. O título desta mensagem é O Falso, o Verdadeiro e o Amor. E o tema desta mensagem é Não ser enganado, viver a verdade e praticar o amor. Então nós vamos ler o texto que nós vamos meditar neste momento. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está no mundo do que aquele que está em vós. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento:
que aquele que ame a Deus, ame também seu irmão. Amém. Nós sabemos que o autor dessa epístola é o apóstolo João. E há um estudo que eu fiz a respeito sobre esta epístola, que foi retirado da Bíblia Thompson de estudo, e diz assim, que o local e a data são indeterminados. Provavelmente foi escrito em Éfeso, no final do primeiro século, e é destinada às igrejas em gerais, porque não tem saudações, nem despedidas e nem outras alusões a pessoas. Ou seja, a carta não foi dirigida a nenhuma pessoa, foi dirigida à igreja em geral. Por isso chamamos de epístola geral. O primeiro ponto que nós vamos meditar na palavra, do capítulo 4, nós vamos nos ater aqui apenas entre o versículo 1 e 6. Este é o primeiro ponto que eu quero trazer neste momento. O apóstolo João, ele começa de uma forma muito amável e carinhosa, chamando a nossa atenção para uma realidade que já existia naquela época, que já fazia parte do contexto daquela época, do contexto de João. João já estava ali enfrentando os falsos profetas. E João, ele nos chama a identificarmos esses falsos profetas. E como que João nos chama a atenção para que nós, hoje, em nosso tempo, em nosso contexto histórico e social, como nós podemos fazer para ver esses falsos profetas? É através do ensino que eles promovem. É através do discurso desses falsos profetas, desses falsos líderes. E ele nos adverte como nós podemos ter esse discernimento a respeito do espírito mentiroso e do espírito da verdade. E ele diz o seguinte, que quando uma pessoa confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, foi morto, crucificado, ressuscitou pelos nossos pecados. Este é o Espírito da verdade. Esse procede do Espírito de Deus. Mas o Espírito da mentira, o falso espírito que atua através de pessoas que podem ser elas nos nossos dias pastores, líderes de igreja, ou até mesmo pessoas que não exercem nenhuma liderança em nenhum aspecto da nossa sociedade. Mas são pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas que não admitem que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne. E tem ocorrido em nossos tempos, infelizmente, muitas heresias, tanto da parte da palavra do Senhor, como também ensinos, onde o que vale é o que eu acho ou o que eu penso, são as ideologias, são as mentorias e tantas outras coisas que nos ensinam tudo, menos a verdade, que é o Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado em nosso favor. O segundo ponto que eu trago neste momento, dentro ainda dos versículos do 1 ao 6, é a prova desses espíritos, o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas eu quero aqui fazer uma fusão da própria narrativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrita pelo próprio apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, um versículo muito conhecido, um versículo onde nós vemos escritos, em vários lugares, que diz assim: assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O importante aqui, irmãos, é sabermos distinguir os ensinos. O ensino da mentira, ele pode vir em nosso tempo através de profetas, como eu já disse anteriormente, de líderes das igrejas, ou até mesmo de pessoas que não exercem nenhuma atividade onde elas são líderes ou autoridades. Podem ser pessoas que fazem parte do nosso
contexto social, seja no trabalho ou até mesmo dentro da família. Quando nós falamos que Jesus mudou as nossas vidas, que Ele morreu por nós, que Ele é o Filho de Deus e que nós somos novas criaturas, muitas pessoas, até mesmo de nossa família ou do nosso ambiente social, essas pessoas contestam isso. São pessoas que, infelizmente, por não crer no Evangelho, por não crer em Jesus Cristo, ainda assim afirmam outras possibilidades. Não, a teoria da evolução, o Big Bang e tantas outras coisas que nós ouvimos que é contrário à palavra do Senhor. O terceiro ponto, que nos traz aqui o apóstolo João, que se encontra do versículo 7 ao 21, o apóstolo aqui ele faz uma definição de amor verdadeiro. Primeiro ele fala que o amor procede de Deus, que o amor ele vem do Senhor primeiramente em nossas vidas. E o apóstolo João também afirma que quem ama é nascido de Deus, que Deus é quem nos gerou. E o interessante é que quando nós somos gerados, nós conhecemos quem nos gerou. Salvo por alguma infelicidade, mas eu conheci o meu pai, eu conheço a minha mãe. E da mesma forma, o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu conheço o meu Deus, porque Ele me gerou, Ele me fez uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17. Sou nova criatura. Por quê? Porque eu confessei Jesus Cristo. Eu confessei que Jesus Cristo veio em carne e morreu por mim, pecador. Então, esse terceiro ponto aqui nos fala desse amor de Deus que nos envolve, que nos conduz também a amarmos uns aos outros. Porque o próprio texto diz aqui que, no versículo 20, se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. A própria palavra chama essa pessoa de mentirosa. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e odiar o meu irmão ou o meu próximo. E que, se eu não conseguir amar aquele que eu vejo, que jamais eu vou conseguir amar a Deus a quem eu não vejo. E aqui há esta grande verdade dentro da palavra do Senhor. E eu quero já caminhar aqui para finalizar esse sermão, convocando, chamando, convidando a todos, inclusive a mim, a nós fazermos uma reflexão sobre o título e o tema dessa pregação. Reflexão essa que nos fala que o falso, o verdadeiro e o amor. Aqui há 3 verdades escritas na palavra de Deus através do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele afirma que há o falso, que há o verdadeiro e que existe o amor. E o tema, dentro do contexto que nós lemos agora, neste momento, é, primeiramente, não ser enganado. Segundo, viver a verdade. E terceiro, praticar o amor. Eu faço este convite a todos para essa reflexão neste dia. E eu quero também convidar a todos, inclusive a mim também, a nós fazermos neste dia uma oração. Oração esta onde nós vamos confessar Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, morto e crucificado pelos nossos pecados. E também peçamos a Deus que nos ajude a praticar o amor para com o nosso próximo. E eu quero aqui encerrar este sermão fazendo esta oração no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, neste dia, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa oração. Oração essa, ó Pai, de confissão, onde nós confessamos com os nossos lábios que cremos que Jesus Cristo é o Teu Filho, que Ele veio encarnado, foi morto e crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, em meu favor e em favor de todos
que estão também fazendo esta oração neste momento. E nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu desejo que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu creio que Deus é poderoso para nos transformar, para gerar em nós uma nova pessoa, uma nova criatura. E que o Espírito Santo de Deus, através de nossas vidas, agindo também em nossas vidas, vai nos dar a condição, vai nos capacitar a exercer este amor que a Escritura nos pede, para que nós venhamos a amar uns aos outros, em meio a este mundo onde o egoísmo, a inveja, a intolerância e a violência têm imperado em nossos dias. Por isso há aqui essa convocação da parte de Deus, para que eu e você sejamos um só, para que nós possamos testemunhar a grandeza do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho amado Jesus Cristo, que habita em nós através do teu Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Amém.